Arquitas de Tarento também definia mais uma das nossas médias, que é a média harmônica. Ele dizia, quando a quantidade que o primeiro excede o segundo em relação ao primeiro é igual à quantidade que o segundo excede o terceiro em relação ao terceiro, nós temos aí a média harmônica. Não entendi nada. Vamos imaginar assim como nas outras aulas, que eu tenho um A maior que um M maior que um B. Então o que ele diz é que é o seguinte, ó, a quantidade que o primeiro excede do segundo em relação ao primeiro é exatamente igual à quantidade que o segundo excede o terceiro em relação ao terceiro. Se nós multiplicarmos em cruz, eu vou fazer assim, vou apagar essa parte de cima para poder desenvolver isto. Então nós vamos ter aqui, se eu multiplicar em cruz, eu vou ter A vezes B menos MB, que é exatamente igual a MA menos AB. Quero isolar o M. Passo o M para o outro lado. Então nós vamos ter um M de A mais um M de B, que é exatamente, então esse M veio para cá, né? Então a gente vai ter igual a AB mais AB. Aqui ficaria o M em evidência, vai ficar A mais B, que é igual a 2 vezes AB. Portanto, a nossa média, ela seria o M é exatamente igual a 2AB dividido por A mais B. Chique, honesto e funciona sempre. Média harmônica entre dois elementos. Vamos ver com uma outra cara. A média harmônica, ela também é conhecida como o inverso da média dos inversos. Então observe isso aqui. Se a gente for pensar aqui, eu vou desenvolver tanto para dois elementos quanto para três, mas a formulinha seria isso, né? Um somatório do inverso. Então ficaria 1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais pim, mais 1 sobre a N sobre a quantidade de elementos. Vamos desenvolver aqui para dois elementos e para três. Então vamos lá, média harmônica é o inverso da média dos inversos. Então ficaria assim, 1. Vamos supor que os elementos são A e B, então é 1 sobre A, 1 sobre B, sobre 2, ó. E esta parte de baixo é a média dos inversos e é o inverso dela. 1 sobre. Aqui vai ficar como, ó, o MMC vai ser AB, e aqui a gente pode fazer assim, ó, apareceu o A aqui, né? Então tampa é B, mais apareceu o B aqui, o tampo, e vai ser A. Tudo isso aqui sobre 2. Então veja, ó, a maior divisão é esta. Então eu mantenho o primeiro vezes o inverso segundo. Quando eu inverter o segundo vai dar meio. Meio vezes aqui o AB vai dar o 2AB. Então ficaria desta forma. Então é 1 sobre A mais B sobre 2AB. Dessa forma eu vou inverter isso. Então a nossa média harmônica é exatamente igual a 2AB sobre A mais B, como nós vimos na lousa anterior. Vamos fazer agora para três elementos. Então se eu tiver os elementos A, B e C, vai ser o inverso da média dos inversos. O MMC aqui entre A, B e C é o próprio ABC. Aí seja a mesma ideia, ó. Se eu dividir ABC por A é como se tampasse o A, então vai dar BC. Tampo B vai dar AC, tampo C vai dar AB. Tudo isso aqui está sobre 3. A mesma ideia, ó. Mantém o primeiro vezes o inverso do segundo, vai dar 1/3. 1/3 vezes a parte de cima vai dar 3AB aqui. E aqui 1, né? Então ficaria assim, ó, BC, AC, AB, 3 ABC. Se eu inverter esta ideia, a média aritmética de três elementos, no nosso exemplo ABC, seria 3ABC sobre BC, AC, AB. Ó que bonitinho, ó que bonitinho. Então veja, para mais, você vai decorar uma fórmula, vou pegar o padrão aqui, então vai ser, se fosse 4 elementos, seria 4 ABCD, AB, ABC, não. Legal? Aqui continua só dois elementos, mas não crie nenhum, não recomendo que seria legal você criar algum padrão. Faz desenvolvimento, rapidamente, seriam números que seriam envolvidos aqui para você não cometer nenhum erro na sua prova. Vamos fazer exemplos numéricos. Média harmônica, o inverso da média dos inversos. Então aqui vai ficar 1 sobre, o MMC aqui é 2 vezes 4, 8, 8 vezes 6, 48, mas vamos aguardar isso, ó. Vamos deixar dessa forma mesmo, ó, 2 vezes 4 vezes 6, porque é mais fácil a gente utilizar aqui, ó, tampo 2, sobra 4 e 6, que é 24. Tampo 4, sobra 6 e 2, que é 12. Tampo 6, sobra 2 e 4, que é 8. Tudo isso aqui está sobre 3. Observe que nós temos o 48 vezes 3, que vai dar 144. Então ficaria, porque aqui quando é o inverso, mantém o primeiro vezes inverso segundo, ficaria o 3 multiplicando esta quantidade, que é o 48 vezes 3, que é 144. Na parte de cima, se eu somar, vai ficar 20 com 24, dá 44.
Vou inverter, ó, mantenho o primeiro vezes o inverso o segundo. Então é 144 dividido por 44. Se eu dividir aqui por 4, vai ficar o quê? Ó? 4, 8, 12, 13, 14 é 6 sobre 11. Que é a nossa ideia mesmo. Ó. A nossa média harmônica, no caso, para os números 2, 4 e 6 é 36 sobre 11. Vamos ver mais um detalhe sobre as médias. A relação entre média harmônica, média geométrica e média aritmética é que a média harmônica ela é menor ou igual à média geométrica, que é menor ou igual que a média aritmética. Tá, mas onde se aplica estas médias? A média aritmética, talvez a mais conhecida, é utilizado para quando você tem dados lá, alturas, notas, pesos, você encontra o valor que estaria no meio deste grupo todo. É como se falasse de um valor central dos dados. Média geométrica é quando envolve esses dados, são valores que possuem aumentos sucessivos. Por exemplo, muito utilizado dentro da ideia de finanças. Na área de finanças é muito utilizado, porque você tem crescimentos exponenciais, que eu posso dizer, né? O juros simples, eu poderia até dizer que é a minha média aritmética, porque é uma progressão aritmética. Os juros compostos é uma progressão geométrica, porque é um crescimento exponencial, um crescimento linear, um crescimento exponencial. A média harmônica, ou também conhecida como média subcontrária, por quê? Porque ela trabalha com grandezas inversamente proporcionais. É uma ideia. Acontece muito na vida cotidiana, talvez não na nossa vida cotidiana, evidentemente, mas em ciências da computação, que você tem recuperação de dados, ou mesmo em aprendizagem de máquina. É utilizado a média harmônica. Então fica assim, gente, na próxima aula a gente vai ver uma média que é muito parecida com a média aritmética, que chama média ponderada. Deixei para o final ela. Gente, um forte abraço para vocês. Falou!